Oi, gente. Boa noite. Glória a Deus, noite especial. Boa noite, Mateus. Estamos aí dando início a mais uma live Mineiros que Lutam. Fico muito feliz todas as quintas-feiras de estar. Boa noite, Caio, mestre Lander, grão-mestre Lander de Divinópolis. Mais uma vez, muito feliz. E hoje, assim, transbordando. Porque eu vou estar fazendo uma live com o meu pastorzão, meu paizão, pastor William Werneck. Nossa, confesso para vocês que eu nem dormi direito e passei o dia nos afazeres e pensando o tempo todo, meu Deus, vou ter oportunidade, a honra de estar fazendo uma live com o meu pastor, né? Com o meu líder, Tarcísio, seja bem-vindo, com a pessoa que mudou a direção da minha vida, da minha história, da minha família. Meu Deus, um homem que me fez entender, aprender e ter revelação da palavra de Deus. E para vocês terem ideia do tanto que eu tô até emocionado, cara, esse homem foi usado por Deus para mudar a minha história. Daqui a pouco ele está chegando aí. Eu vou pedir a vocês que fiquem atentos. Uma história de vida espetacular. Um grande homem de Deus, um grande esposo, um grande pai. Uma pessoa acima da média. Eu falo isso para a glória de Deus. Coloquei até um louvor aqui. Deus de promessas, né? A gente faz aliança com o Senhor. Minha aliança é com Deus. E minha aliança é com o meu pastor. Auto MG Veículos, sejam bem-vindos. Arley Pires, sejam bem-vindos. Vou pedir a vocês que vamos fazer um exercício junto comigo aqui de estarmos enviando aviãozinho, convidando pessoas. Nossa live é uma live que ela não acontece tão cedo, né? Praticamente a maioria das pessoas estão no final do dia, mas eu sei que isso vai acrescentar muito para você. Chame outras pessoas. Vou estar fazendo esse exercício aqui agora, né? Convidando pessoas, porque eu sei que vai somar demais na vida de muita gente. Nós trago aqui pessoas extraordinárias, pessoas que realmente a história de vida delas está fazendo diferença na nossa sociedade, no nosso país, no mundo. Felipe, seja bem-vindo. O pessoal está chegando aí. Bom, nossa live Mineiros que Luta, qual que é o nosso intuito, né? Eu tenho repetido, né? O que nós queremos contribuir, né, com esta live. Tem alguns pensamentos que eles são limitam, né, as pessoas, e alguns pensamentos são até culturais, né? Acena para mim aí se o som tá chegando bem para vocês aí, gente, por favor, tá bom? E esses pensamentos, eu vou usar aqui frases simples que vocês já ouviram, né? Pessoas falando assim, nasci pobre, vou morrer pobre. Seja bem-vindo, Patrícia. Obrigado, Rodrigo, pela participação. Rodrigo, meu querido amigo Rodrigo, consultor esportivo aí, o cara que está me ajudando aí a fazer um trabalho que eu ainda não tinha feito. Estou muito feliz.
Rodrigo do Estúdio 360. Olha o Caio aí, ó, saiu da cela correndo para participar da live. Meu filho querido, Caio César. Então, gente, qual que é a nossa intenção? Vocês já ouviram isso? A pessoa fala assim, nasci pobre, vou morrer pobre. Quer ver uma outra coisa? Que é uma questão até cultural. Quando eu ficar rico eu paro de trabalhar. Essas questões, elas estão impregnadas na mente da gente, né? São culturas, são palavras que foram até mal proferidas, até por falta de conhecimento, até com os nossos, né, pais, avós. E quando a gente vê uma história, né, quando nós tivemos do Dr. Carlos na semana passada, falando, né, dele ter se libertado, né, de algumas coisas que prejudicavam o crescimento dele, saíram de longe para poder vir para Belo Horizonte, né, do Rio Grande do Norte, e foi estudar mais velho. A gente assiste isso e fala, meu Deus, eu quero essa transformação na minha vida, né? E aí, ver um pastor William Werneck chegar a 30 anos de ministério, tem um segredo. Tem um segredo. Ver hoje o pastor William Werneck e não conhecer a história dele, hoje parece ser fácil. Mas deve ter aberto mão de muita coisa, né? Até de sonhos pessoais, não é verdade? Para poder estar servindo a Deus. Eu acredito que vai ser uma história das mais impactantes das nossas lives Mineiro que Lutam, viu? Por isso eu estou pedindo vocês com muito carinho, convide pessoas, chamem pessoas para estar participando da nossa live, tá? Não saia, faça esse esforço de ficar até o final, porque eu sei que esse homem vai impactar a história dele, para a honra e glória do Senhor, vai impactar a sua vida. Vamos ver aqui. Se o pastor William já está por aí. Vamos ver. Se estiver, já vamos chamá-lo. Enquanto isso, gente, vamos por gentileza mandando um aviãozinho aí. Vamos ver aqui. Olha, ele chegou, gente. Glória a Deus. Pastor Elaine Werneck, pastor William Werneck. Meu Deus, chegou a solicitação aqui. Glória. Já enviei. Aleluias. Ô, glória! Que alegria! Ei, meu pastor querido. Graça e paz. Eu tive uns problemas técnicos aqui, eu estou com problemas técnicos. Meu Deus, e agora tá tudo bem? Tudo bem. Vai crescendo muito a nossa TV e a gente começa a ter problemas técnicos, entendeu? Pastor, Mas que privilégio falar com você, meu queridão. o privilégio é todo meu. Eu estava aqui conversando aqui com as pessoas que estão nos dando a honra aqui de estar participando, assistindo, né? Uau.
feliz com esse momento. Eu quase não dormi essa noite. Falei, gente, meu paizão, sou tão próximo, mas como eu fiquei tô tão eufórico, tão alegre, meu Deus. Eu também estou muito animado, muito animado. Vamos Glória a ter um Deus. tempo gostoso, uma conversa gostosa. Perdoa pelo atraso. Não, eu estava aqui, mas eu realmente dou muita uma nota nesse negócio. Eu sei que foi a estratégia do senhor para me ficar mais calmo. Pastor William, antes do senhor entrar, estava falando, né? Aqui estava até um louvor no começo aqui, Deus de promessas. Eu falei falando da seriedade, né? E a nossa intenção dessa live, Mineiros que Lutam, né? E falando que eu tenho uma aliança com Deus e uma aliança com o Senhor, com o meu pastor, sabe? Amém. E eu glorifico a Deus por essa oportunidade, né? Estava dizendo aqui para os irmãos que Deus usou o Senhor para mudar a história da minha vida, da minha família. Por isso eu estou tão, assim, feliz, porque eu conheço o Senhor, né? Já são 14 anos, né, que nós nos convertemos na Igreja Batista da Paz. Mas a história do Senhor, a vida do Senhor, me impacta todas as vezes que eu paro para pensar a história do Senhor, junto com a pastora Elaine, né? E todas as vezes que eu ouço, né, na comemoração de 30 anos agora, todas as vezes que eu paro para pensar como me impacta, é uma coisa assim que não termina, que não acaba. Ah, Eu glorifico a Deus por isso. E a nossa intenção aqui hoje, de uma forma muito simples, é de estar deixando algo para as pessoas que talvez até não vão estar ao vivo hoje, mas que um dia vão assistir e vão conhecer um pouco da história do Senhor e vão acreditar que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. claro. Conhecer a nossa história, né? É Pastor verdade. Kilder, a recíproca é verdadeira. Eu sou aí o conjunto de tantas pessoas preciosas que Deus foi trazendo para a nossa vida e vocês também foram construindo em mim, né? Amém. Então, uma realidade que é de mão dupla. Eu tenho recebido muito, muito de verdade da Igreja Batista da Paz, muito da sua parte, da sua família, da sua casa. E é um privilégio ter você na nossa história, viu? Amém, pastor. Glória a Deus. Bom, vamos dar início, mas antes eu vou deixar algo aqui, como eu disse, vai ficar gravado, né? Vai para o YouTube também, mas que vocês, né, que ainda não conhecem o nosso querido pastor William, né, a história dele, saibam o que está debaixo da autoridade e da responsabilidade do nosso pastor. Hoje nós temos, se eu esquecer de alguma, isso eu me lembro, porque esse negócio está crescendo com uma velocidade tão grande que a gente pode até esquecer de alguma igreja. Mas hoje nós temos a Igreja Batista da Paz, a sede aqui no Barreiro, temos lá no Tirol, a Igreja Batista da Paz em Mário Campos, no Masterville, Sarzedo, Contagem, São Joaquim, na Pampulha, Belo Horizonte, Solar do Barreiro, no Barreiro de Cima, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É isso mesmo? Uau! É verdade. Meu Rio das Ostras, Deus! Morada da Serra, Morada da Serra, Ibirité, né? Divisa ali de Ibirité com Belo Horizonte. Uma Contagem, Pastor expansão muito grande. Luciano. Pastor Luciano em Contagem. E eu sei, pastor William, que existem outras igrejas, né, que estão debaixo da autoridade do Senhor. Então, para que as pessoas entendam, né, o que é essa comemoração de 30 anos do Menino do Senhor e da pastora Elaine, né? Os frutos, né, que nós estamos vendo. Mais uma vez, antes eu quero agradecer aí por estar participando, né? Para falando que estaria participando, muita gente, né? Eu vou pedir a vocês que estão participando, Thaís, que continuem mandando aí, possam compartilhar esse momento que teremos agora com o nosso pastor. Pastor William, sem mais delongas, mineiros que lutam, o senhor é natural de qual cidade? Aqui o Deripara está até estampado na minha cara, né? Eu sou de Coronel Fabriciano, é terra Bravo. de gente valente, entendeu? Então gente brava.
Aí, como eu sempre digo, acho que agora nem tem mais, nós matamos tudo, entendeu? Tô brincando, tô brincando. É uma terra muito boa, né? Sou de Coronel Fabriciano. Meu pai trabalhou na Uzi Minas no comecinho da história dele lá e eu nasci em Coronel Fabriciano, os meus irmãos por ali também, Patinga, Coronel Fabriciano. Glória a A Deus. minha, Pastor, conta para nós, assim, né? Da sua essência, dos pais, né? Como que o senhor veio chegar até aqui em Belo Horizonte, né? A trajetória da sua família para a família que o senhor construiu, né? Com a pastora Elaine. pastorzão, eu sou oriundo de pais assim muito guerreiros do trabalho, sabe? Você está falando de mineiros que lutam. Meu pai era um homem muito trabalhador, era e é, né? Hoje meu pai está com quase 80 anos e ele todos os dias sai para trabalhar ali em Três Marias, está morando ali. Ah, e lá ele tem um grupo significativo no trabalho dele, ele trabalha com seguros e ele se autossustenta a vida inteira. Então, minha mãe também foi muito trabalhadora, nós somos 6 irmãos e ela trabalhou muito para o nosso sustento. Meu pai viajando e minha mãe na costura. Por fim, minha mãe teve 3 lojas de noivo. Então, minha mãe era uma mulher muito viradora, muito trabalhadora, muito empreendedora. E eles nos ensinaram muito assim sobre caráter, nos ensinaram muito sobre respeito, sobre honra. Nós crescemos em um ambiente em que respeito e honra foi muito ensinado para nós. Claro, nós acabamos nos perdendo fora do Evangelho, ficamos muito maus alunos, mas quando nós encontramos Jesus, aqueles valores estavam plantados dentro de nós. Foi muito legal. Glória a No- Deus. Eu acho que a minha internet está dando um problema, pastor. A internet está travando um pouco aí. Vocês estão me ouvindo agora? Agora estamos. Eu estou. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus, não vai travar mais não. Amém, amém. Se travar, eu mudo de lugar aqui. E aí, vocês vieram para cá, uma família, pastor, com quantos filhos? Bom, nós viemos para Belo Horizonte. Eu imagino que naquela época nós éramos 4 filhos, né? E o Emerson foi atropelado na porta da minha casa, ali na Antônio Eustáquio Piazza. E o Emerson fez 4 anos no hospital. Então a referência que eu tenho do tempo em Belo Horizonte é dessa data que foi muito gravada dentro de nós, né? Se o Emerson tinha 4 anos, então eu tinha 6 anos. Depois de Coronel Fabriciano, nós fomos morar em Valadares uma temporada. Então eu vim de Valadares, fui para Coronel Fabriciano, para Valadares. De Valadares moramos muito pouco tempo em Divinópolis e depois chegamos em Belo Horizonte. E o meu avô Antenor, o avô pai da minha mãe, era muito próspero. E ele tinha uns lotes ali do Tirol. E aí nós ganhamos um lote do nosso avô ali. Meu pai depois comprou outros lotes e nós crescemos no Tirol. Glória a Deus. Ali nasceu também Glória a meus Deus. outros 2 irmãos, Conhecendo mais o Tirol. Hudson e o Alisson. Sim. E são um total de quantos irmãos, pastor? Nós somos 6 irmãos. 6 irmãos, né? Só frisar o que o senhor falou aí, que seu pai trabalhou conta própria a vida toda, né? Na realidade, eu não saberia dizer se foi por conta própria, porque ele trabalhou na Nacional Companhia de Seguros e Ah, ele tá. trabalhava dentro. Mas quando ele saiu, ele montou a corretora. Então ele trabalhava como funcionário, mas era uma coisa meio autônoma também. Em alguns momentos eu acho que era um contrato de trabalho, eu não saberia precisar, não. Mas muito, muito bom de serviço. Quando ele foi para Nacional Seguros, ele foi dado para ele a sucursal que era Juiz de Fora. E quando ele chegou em Juiz de Fora estava em último lugar no Brasil. A equipe dele estava em último lugar no Brasil em vendas, último do Brasil. E como ele era o mais novo contratado, o nome dele estava em último lugar do Brasil. E aí ele disse: olha, eu tenho intimidade com o primeiro lugar.
Aí eles riram dele e disseram, tem sim, olha aqui, virou a lista de cabeça para baixo, já está no último, no primeiro. Mas no próximo ano ele ganhou o primeiro lugar. No próximo ano ele foi o primeiro lugar do Brasil e ele era o líder de Juiz de Fora, foi o primeiro lugar disparado. Olha só. Já sabia como fazer, né? Era só uma questão de tempo, né, pastor? Era muito trabalhador, muito integrado, pegando nas coisas dele. Glória a Deus. E aí, pastorzão, sua família, que o senhor construiu essa família maravilhosa. Conta um pouquinho pra gente. Bom, aí já é uma outra história, né? Porque na realidade, quando eu me converti, eu fiquei assim um pouco em crise, porque havia muita dificuldade com o evangélico. Então eu já estava em crise há algum tempo. E aí quando eu saí de casa para o casamento, eu sabia que era uma caminhada meio que sem volta. Então eu conheci a Elaine, nós namoramos, noivamos e casamos com 11 meses. Eu tinha 23 anos e eu me casei, logo depois eu fiz 24 anos. Eu era do Corpo de Bombeiros naquela época e passado mais 11 meses o Wolfgang nasceu. As coisas vieram muito rápido para mim. E quando eu me casei também, o meu sogro disse para mim, não, vocês estão casando muito rápido, muito precipitado. Mas eu dei a louca e falei, vou casar, e vou casar mesmo. Aí o meu sogro me despediu com uma palavra, disse, se você vier reclamar, a resposta está na ponta da língua. Então eu tinha de um lado a minha casa que eu estava saindo e que eu sabia que eu não podia voltar, que eu não tinha aquela porta aberta porque eu estava vivendo o evangelho. E do outro lado, apesar de ter apoio sim do meu pai, da minha mãe, mas não tinha um respaldo muito grande, né? E do outro lado tinha a casa do meu sogro que já me disse, olha, não venha reclamar. Então eu e Elaine entramos assim no casamento com uma coragem muito grande. Eu nunca voltei para reclamar, eu nunca voltei. Nós tivemos o Wolfgang logo no começo. O Wolfgang acabou padecendo muito, porque eu vim de uma estrutura familiar bem rígida e a Elaine de uma estrutura familiar muito rígida também. Então nós fomos muito duros com o Wolfgang. Aí depois, logo depois veio o Wendel, 2 anos e pouco depois, eu tinha saído do bombeiro, tinha montado um comércio, eu montei uma padaria, infelizmente eu quebrei. Então eu vivi tanta coisa naqueles primeiros anos de casado e foi muito difícil, rapaz, foi muito, muito complicado. E Deus, pela misericórdia dele, trouxe a gente até aqui. Difícil e intenso, né, pastor? Meu O Deus. senhor tá muito intenso, muito rápido tudo, né? E o senhor tem É, 2 netos maravilhosos hoje, né? verdade, verdade. Aí o Wolfgang se casou também, quis ser mais rápido do que eu, casou. Logo depois veio o Luca, né? E o Luca foi um presente de Deus na nossa vida, foi um presente, um presente. A Tayla foi um presente de Deus na nossa vida. A Tayla na vida do Wolfgang foi assim um divisor de águas mesmo, foi muito maravilhoso. Depois veio o Mateus, assim, mais aquele menino dócil, maravilhoso. Então assim, é difícil até descrever a alegria que eu tenho, porque tanto os meus filhos me trazem muita, 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 muita alegria mesmo, né? Tanto o Wolfgang quanto o Wendel, quanto o Mateus e o Luca, que são muito preciosos. Eu amo demais. E nós temos vivido assim um tempo muito gostoso. A nossa nora também, a Cris, também é outro presente de Deus. Ô Kildre, você não acredita que é aquela menina risonha, divertida, engraçada, tão séria também. Então nós assim, em termos de Isso. família, apesar dos nossos Valeu a pena a percalços, né? intensidade, né, pastor? Lá atrás, né? Meu Deus. Meu Deus. Mas eu devo muito a Elaine, eu devo muito a Elaine. Eu vim manquitolando pelo caminho aí, muitas vezes dando uma nota. E a Elaine é aquela mulher que sempre cobriu minha nudez. Você pega, por exemplo, você está na igreja há 14 anos. Eu imagino que você nunca ouviu a Elaine falando mal de mim.
E eu acho que talvez na igreja, se tiver alguém que já ouviu, pode ser, em algum momento muito difícil. Mas a Elaine sempre cobriu minha nudez, sempre foi aquela pessoa muito presente, muito ao meu lado. Tudo que eu fiz, ela me apoiou. Ah, eu vou para Divinópolis, ela foi comigo fazer faculdade de Direito. Ah, eu vou para São Caetano, ela foi junto. Tudo que eu nunca tive dificuldade com a Elaine. Tanto que nas minhas loucuras nós mudamos 40 e tantas vezes. E a Elaine tá junto, né? Só fechando as caixas. Mas é muito legal. Minha família é muito abençoada. Glória a Deus, né? A pastora Rodrigo, tá, como o senhor falou, dos 30 anos de ministério, né? É Deus, né? É lado a lado. Isso é maravilhoso, isso é. é glorificar mesmo. Glória a Deus por essa família linda, né? Pastorzão, E ainda tem um destaque, viu, nós vamos Rodrigo? entrar agora no Ainda tem tema um destaque. trabalho, que o senhor já acabou até falando um pouco, né? O senhor casou novo, teve uma padaria. Senhor, Pô, nós mudamos para trabalho, né? Parou um pouquinho. Mas antes de falar de sim, trabalho, eu acho que eu não poderia deixar de falar da minha mãe. Kildare, quando a minha mãe faleceu, foram, olha, mas foram tantas pessoas para dizer, ela me ensinou tudo, ela me ajudou demais. A minha mãe foi uma pessoa assim, fora do comum, uma mulher de Deus. A gente dizia, mãe, me dá um remédio para dor de cabeça, ela levava a mãozinha dela para orar. Aquela mulher foi uma tremenda mulher de Deus. Kildare, tem um fato da minha mãe que eu nunca vou esquecer. Eu me lembro que teve um batismo na Igreja Batista do Tirol. A Igreja Batista do Tirol era uma das maiores igrejas da região. E naquela época, nós talvez tivéssemos entre 800 e 1.000 pessoas. Acho que nós já éramos mais de 1.000 pessoas. E eu me lembro que teve um batismo e em torno de 30%, se eu não me engano, já faz tanto tempo, mas eu sei que é entre 20% e 30%, mas eu acho que mais de 30% das pessoas que se batizaram, minha mãe ganhou para Jesus. Ela era uma tremenda mulher de Deus. Tremenda mulher de Deus. glória a Deus. Está travando um pouquinho, mas nós vamos rompendo em fé aqui em nome de Jesus. Mas E está vai dar travando, tudo a minha certo. também está travando, Kildare? Não, eu acho que é a minha, pastor. A minha. Eu moro perto Eu da não igreja. sei. Eu coloquei até no 4G para não ter problema, mas está travando um pouquinho, mas nós vamos rompendo. Está dando para entender, o senhor está falando muito bem, está dando para entender. Não podia passar, mudar de tema sem falar da sua mãe mesmo, né, pastor? Nós que É estamos verdade. próximos, a gente já ouviu grandes histórias, né? Uma mulher de fé mesmo, uma mulher guerreira, né? Uma mulher que colocou princípios, né, sobre a vida dos filhos, né, pastor? É verdade. É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, como eu estava dizendo, nós vamos para o tema trabalho. E aí é um tema também, eu começo pela pastora Elaine, somente é do Kildare, pastor Elaine está falando. Pastor, ora pela minha internet aí, por favor, pastora. Não vai travar mais, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus. E aí, pastor, o senhor já falou, né, sobre a padaria que o senhor montou, né? O senhor estava de algo que o senhor já estava, né? Para estar servindo ao Senhor, para estar em busca dos seus sonhos, abrir mão das suas coisas. Conta um pouquinho aí, pastor. Fala um pouco sobre o trabalho para a gente. Nós iniciamos com a família, porque é a base de tudo, né? O maior ministério é a família, né? E hoje eu construí uma família maravilhosa. Ô, Mas Kildare, sobre o trabalho, pastor, sobre as conquistas, as dificuldades. ô, pastorzão, eu vou ser sincero. Eu vou falar um pouquinho sobre trabalho, mas rapaz, eu tô precisando falar sobre você. Você, Que é isso, eu pai? vejo em você uma pessoa tão séria, séria com Deus, séria no que você está fazendo. E nós estamos vivendo um tempo em que ficamos esperando a pandemia passar e as coisas voltarem ao normal. E parece que nós misturamos a vida com a pandemia e
algumas coisas já iriam mudar mesmo. E eu não sei se vai ter outro normal, isso é o novo normal, não é verdade? E eu tenho visto Deus te Sim. usando tanto, eu quero destacar aqui o quanto Deus tem te usado, o seu caráter, né? Você estava trabalhando na prefeitura, trabalhando junto aos vereadores, e agora eu sei que você está vivendo um momento novo, né? Uma virada aí, uma coisa nova na sua vida. E eu quero dizer para você que Amém. eu me inspiro muito em você, viu, queridão? Me inspiro muito em você, no seu comportamento, a pastora Nájila também, seus filhos, que vocês possam ser muito abençoados e usados por Deus. Eu tô até constrangido de ficar falando de mim aqui, que eu acho que eu tinha que estar falando de você, rapaz, que um filho como você, eu tenho que ficar com você na minha boca o tempo todo. Muito, Pessoas possam ter a oportunidade que Deus me deu de estar próximo ao Senhor. eu sempre fui muito afoito, né, Keldri? Eu sempre fui muito sonhador. Eu sempre acreditei em coisas grandes. E eu me lembro que eu, eu fui trabalhar no EPA e aprendi a trabalhar com padaria. E quando eu estava trabalhando com a padaria, eu fabricando pão, eu ficava fazendo a conta de quantas pessoas compravam o pão e ficava calculando o lucro. Ficava pensando, rapaz, eu podia ter a minha padaria. E ali no EPA eu trabalhando e tal. E eu me lembro que lá no EPA tudo muito sofisticado, era muito difícil ter uma padaria como aquela. Aí eu saí do EPA e a minha mãe chegou um dia e falou: William, arrumei um serviço maravilhoso para você. Eu falei: é mesmo, mãe? Que bênção, o que que é? Ela disse: você vai trabalhar na padaria do irmão Pedro. É mesmo, mãe? Onde é? No Marilândia. Você sobe a pé, você pega esse serviço 11 horas da noite e você sai de lá umas 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Falei: não, mãe, maravilhoso, que serviço maravilhoso. Não, não tinha jeito de ser melhor, não. Aí eu ia para a igreja praticamente toda noite, 9, 9 e pouco, eu subia para a padaria do seu Pedro e dormia numa Kombi velha que ele tinha na garagem. E quando dava 11 horas ele me acordava. Rapaz, ele me acordava, mas eu acordava moído de sono. E eu ia para trabalhar na padaria e lá era tudo muito diferente. Era tudo muito mais simples. Então você tinha que fornear com aquela régua, né, muito grande, e era tudo muito diferente. Ali eu comecei a acreditar que podia ter uma padaria mesmo. Mas eu também tinha o sonho de estar no Corpo de Bombeiros. Aí eu passei no concurso, fui para o Corpo de Bombeiros, mas o salário na época que eu estava lá era muito pequeno. Muito, 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 muito pequeno mesmo. Eu me lembro quando o Wolfgang nasceu, eu ganhava talvez bem pouco mais do que o salário mínimo. O salário mínimo tinha um poder de compra menor. E eu me lembro quando o Wolfgang nasceu, eu estava fazendo um bico cortando uma árvore. Eu me lembro que eu estava cortando árvore e tal, porque não dava para viver só daquilo, né? E aí um dia eu estava lá no quartel e eu falei: Deus, eu queria montar uma padaria, estava tirando guarda, e eu estava ali orando e chorando, falando: Deus, eu queria ter minha padaria e tal. E eu saí de férias logo naquela semana. Eu saí de férias e o Hudson era muito pequenininho. O Hudson, ele teve uma dificuldade e ele tomou até remédio para crescer. Então eu pus o Hudson nas costas e fui andando com ele lá para o bairro industrial, fui andando com ele nas costas, procurando uma padaria. Eu tinha vendido um lote, eu tinha uma pequena mercearia, e aí, rapaz, eu achei uma loja, falei: vou montar uma padaria aqui. Meu Deus, saí do Corpo de Bombeiros, mas Kildre, você nem imagina a luta que foi aquele negócio. Meu Deus do céu, eu sofri demais. Eu sofri demais. Hoje eu tenho dó de quem tem padaria, porque às vezes o cara trabalha o dia inteiro e à noite o padeiro falta, rapaz. Aí ele tem que ir para a máquina fazer o pão. Era muito complexo. Então foi um tempo muito difícil da minha É. vida e muitas lutas no entorno, né? Muitas lutas que eu estava vivendo no entorno que foram muito complexas. E eu me lembro que aí naquela época eu estava quebrado, mas se eu fechasse a padaria, eu venderia aqueles equipamentos a troco de nada e eu não conseguiria nem pagar um pouco dos credores. Então eu
peguei uma Kombi e comecei a vender doce, chocolate, vender essas coisas aí nos bairros, né? Virei um baleiro. E com esse dinheiro eu ajudava a manter a padaria. Então eu trabalhava o dia inteiro nesse negócio, às vezes à noite estava na padaria, aquele corre-corre e tal. E pela misericórdia do Senhor, realmente nós acabamos vendendo a padaria. Eu consegui pagar boa parte do que eu devia. Depois fui pagando o resto, graças a Deus, paguei tudo que eu devia. Mas foi um tempo de muita luta, muita luta. Aí eu vivi um período de desemprego, pastor Kildre. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer na vida do homem, uma das piores, né? Tem coisa pior. Mas uma das piores é você, como provedor, como sacerdote, levantar pela manhã, se olhar no espelho e falar: meu Deus, eu vivi um tempo muito difícil. Eu vivi um tempo muito difícil porque eu tinha 2 filhos, estava desempregado, pagava aluguel, não tinha muito aonde recorrer, e eu falei: Deus, só o Senhor para ter misericórdia de mim. E naquele período eu fiquei um bom tempo sem conseguir uma porta aberta. Sabe um tempo que Deus usou para tratar comigo? Eu vou dizer, pastor, que eu vou falar com sinceridade. Eu consegui um dia um serviço para um bico. Falei: vou trabalhar de servente pedreiro. Fui para trabalhar de servente pedreiro. O pedreiro não foi. Rapaz, era uma frustração tão grande, tão grande, tão grande. Vai aqui, vai ali, vai aqui, vai ali. Mas, no final de tudo, quando eu consegui um trabalho na Sul América Seguro, que foi meu pai que conseguiu para mim, no dia 1º de janeiro de 1992. E naquele dia 1º de janeiro, o meu pastor, o pastor Dalci, me chamou para trabalhar no Tirol. Então ali eu comecei o meu ministério da Igreja Batista do Tirol, e ali eu comecei esses 30 anos de história. Quando eu entrei na Igreja Batista do Tirol, porque eu já tive muitas fases da minha vida que parecia que a vida deu errado para mim. A minha vida misturou com a minha noite com a minha crise, e eu vou te falar, eu vivi muito tempo difícil. Mas quando eu entrei na Igreja Batista do Tirol, pastor, nunca mais eu tive um único dia sequer, que eu estava fora do pastoreio. Eu já vi muitos pastores assim, em um período esperando de uma igreja para outra. Eu sei que Deus faz isso, né? É normal. Mas no meu caso em especial, eu nunca passei um dia que eu estivesse sem igreja. Eu já tive pelo contrário, às vezes pastoreando 2 igrejas e tendo que decidir para onde ir. Em uns 2 períodos aconteceu comigo. Então foi uma bênção. E depois de 30 anos eu estou aqui. Glória a Deus, nos abençoando, né? Eu quero agradecer tanta gente que está participando, mas eu quero aqui tanta gente abençoada, né? Honrar aqui o meu discipulador, o meu pastor Jorge, né? Nossa pastora Adriana, que a gente sabe que é um homem que levanta 5 horas da manhã para orar, e eu sei que está aqui, está nos honrando. Pastor Jorge, muito obrigado, viu? E eu ainda tenho que mandar uma mensagem para ele mais tarde, que nós vamos estar juntos amanhã com um tempo precioso, em nome de Jesus. Que legal. Pastor Jorge é ouro puro, Adriana, ouro puro. Ouro. Presente de Deus sobre as nossas vidas. Verdade, verdade. Pastor, ainda antes de sair do trabalho, eu fico vendo a simplicidade que o Senhor conduz tudo, porque é óbvio, né, o entendimento do Senhor, que tudo é através de nós, que o Senhor sempre frisa, né, deixa bem claro, né, da graça de Deus sobre a vida do Senhor. Mas o que me chama muito a atenção, o Senhor está falando para a gente dessas dificuldades e disso tudo, né, que eu vejo um tempo muito diferente, né, quando nós viemos, né, a gente já via essa pessoa extraordinária que era o Senhor. Nós tínhamos, eu particularmente, experiência com religiões, mas eu não tinha tido uma experiência com Deus, né? E às vezes o Senhor contava alguma coisa de um futebol, de alguma coisa, eu nunca consegui imaginar o Senhor diferente da forma que o Senhor é. Eu só vejo o Senhor nessa mansidão, né? Esse carinho que transborda, né?
Eu não vivi experiência em outras Sim. igrejas, mas o que eu vejo na vida do Senhor é a visão de reino. E é a minha oração que eu faço todos os dias para que todos os líderes, os pastores, tenham a visão de reino. Visão de reino, sabe? Amém. Porque só do pastor, o líder, ter essa visão de reino já é um transbordo muito grande sobre as nossas vidas. Né? Só ler aqui o comentário do meu querido discipulador, pastor Jorge. Meu Deus, que honra andar junto com homens tão preciosos como vocês, pastor Kilder e pastor William. A honra é nossa, pastor. A honra é nossa, pastor. Bom, pastor Jorge, o pastor Então, Kilder consegue ler, eu não consigo não, mas é uma honra. então, pastor, ver a vida do Senhor, a essência do Senhor. Olha, eu me lembro uma vez que eu levei um casal de visitantes na igreja. Isso eu vou deixar registrado aqui, isso eu posso falar. E aí, gente, Wagner e Lúcia. E aí eles estavam numa célula, que era uma das nossas células que a gente supervisionava. Logo no nosso começo, foi a primeira célula que nós conseguimos multiplicar. Os líderes eram o pastor Leison e a Joyce, prima da pastora Nádia, né? Um casal abençoado que teve com a gente, que nos ajudou tanto, presente de Deus. E aí nós levamos esse casal para a igreja, gente. Terminou o culto, o pastor muito carinhoso, abraçou todo mundo. E aí nós não sabíamos que o Wagner e a Lúcia estavam sem carro. E aí depois ele me contou que o senhor falou, não, eu vou levar vocês. E se eu não me engano, era a primeira vez que eu estava conhecendo eles. E aí ele só foi levando para uma direção, não lembro se o senhor estava dirigindo ele, e o carro dele estava na oficina. Você perguntou, não, está na oficina, vou ficar acho que uma semana sem carro. E aí o senhor deixou o seu carro com ele, alguma coisa assim. Se estiver destoando demais, você pode me corrigir. Não, foi isso mesmo. Foi isso mesmo, né, pastor? E aí, Mas eu acho que eu já conheci eles há algum tempinho. Acho que não foi logo que eu conheci, não. Mas sim. eu me lembro desse fato. Eu tinha até esquecido, mas eu me lembro. E aí dizendo que ficou muito sem graça, falou, gente, eu não posso fazer isso não. E assim, por que eu estou contando isso aqui, tá, gente? Nós exaltamos, glorificamos o nome do Senhor, mas para que vocês conheçam mais a história deste grande homem de Deus que nós estamos trazendo aqui hoje, sabe? Por mais acostumado que eu esteja, eu fico todo arrepiado com a presença de Deus através da vida do meu pastor. E eu quero compartilhar isso com você que já conhece, e você que não conhece ainda, vai ver e vai procurar saber. Existem várias mensagens, dezenas de mensagens do pastor William no YouTube. Né? Entra lá, Igreja Batista da Paz, você vai ver várias mensagens. E Obrigado, aí, pastor. para a gente sair do tema do trabalho para ir para o esporte, que é um tema que eu acho muito importante na vida das pessoas, que precisamos de valorizar mais, né? Antes da gente sair do tema do trabalho, eu estou declarando em fé, pastor, declarando em fé que o nosso país, o Brasil, eu ainda vou ter a oportunidade, em nome de Jesus, de ver o nosso país como um país de primeiro mundo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sei, pastor, que o maior problema da nossa nação, a maior crise, é a mudança de mentalidade. Quando você muda a sua mentalidade, você muda o seu comportamento. O senhor trouxe um pastor coreano, que me fugiu o nome agora, me perdoa, e ele estava falando da evolução da Coreia depois da guerra. Como eles cresceram. Né? O maior exportador de café que não produz café. Uma loucura. Um pouquinho. Uma loucura. E nós somos os maiores, né, em relação a minerais, a uma série de riquezas naturais, e ainda não avançamos, porque eu acredito que é uma mudança de mentalidade. Né? Libertar a mente da escrava a coisas até culturais, né? A coisas religiosas. Né? Por que Jesus liberta? Porque está acima das religiões. Ele está acima das religiões. Verdade, verdade. E ele liberta. Então, quando eu falei para o senhor do trabalho, olha, o senhor falou de trabalho, o senhor falou sobre dificuldade, e aí, de repente, com tanta dificuldade, o senhor mergulhou no Evangelho e se entregou a servir ao Senhor. E detalhe, até aqui o Senhor tem ajudado.
Até aqui é bem Uau, sem conhecido dúvida. sobre a sua vida, sobre a sua família, né? A gente olha para a família do senhor, são pessoas lindas, saudáveis, pessoas saudáveis, né? Eu falo para a Nájila, a pastora Elaine é a cara da riqueza. Ela brilha, ela brilha. Uma mulher elegante, É né? Uma mulher verdade. que brilha, a pastora Elaine. Então, olha para você ver. É, o senhor foi servir ao Senhor e olha quem está te servindo. E tem coisa mais linda do que isso, né, pastor? É verdade, verdade. 30 anos de ministério. O senhor não saiu da Igreja Batista do Tirol, o senhor foi enviado. Eu acho isso lindo. Verdade, verdade. Né? E quando o senhor chegou aqui, eram na Igreja Batista da Paz poucos membros, né, pastor? Sim, no primeiro culto nós éramos 37 pessoas. Isso eu acho que já contando os irmãos que vieram comigo. No primeiro culto oficial, eram 37 pessoas. 37. Mas logo também voltaram alguns irmãos que estavam bem afastados. Nós fomos fazendo um trabalho, alguns foram voltando. Aí nós já crescemos um pouquinho. Dentro de pouco tempo nós tínhamos crescido um pouco. Então, olha só, esses 30 anos de ministério não é uma coisa sua e da pastora Elaine. É uma coisa de muita dedicação e trabalho, de renúncia, de entrega. Sabe? Quando a gente acredita, quando a gente serve um Deus vivo, as coisas acontecem. Não tem como não acontecer, pastor William. Olha para É você ver. verdade. O senhor disse 37, 38 membros em uma igreja que estava... que já tinha uma estrutura gigantesca, né, pastor? Sim, Que vinha sim. passando por dificuldades. E hoje nós temos quantas igrejas debaixo da autoridade do senhor e da pastora Elaine? Nós sabemos que a graça e a misericórdia de Deus, mas foi muito trabalho, muita dedicação. Acredito que muita decepção, porque é normal, é coisa do caminho. E eu quero mudar, sair do trabalho para o esporte dizendo isso. Acredite, acredite, Amém. Amém. acredite. Pega a história dos nossos pastores aí, olha, não existe nada fácil, mas acredite, tenha fé e tenha paciência, que uma hora que está em nós, dentro do tempo certo, as coisas irão acontecer. Amém. Amém. Pastorzão, esporte. Qual que é a sua visão relacionada Ah, ao esporte, pastorzão? ô Kildare, quando eu me converti, eu tinha todo tipo de complexo que você imaginar. Então eu estava com 16 para 17 anos e eu nunca tinha falado com uma moça em namoro. Eu nunca tinha tido coragem de chegar perto de uma moça e falar sobre namoro. Eu não tinha coragem de jogar bola. Eu entrava no campo, eu era o último a ser escolhido. Eles diziam, é carta branca, podia fazer gol em qualquer lado. Coisa horrível. Eu não tinha coragem, eu me escondi atrás de ser muito brincalhão e aquela timidez foi fazendo de mim um mau aluno. E você vai fugindo dos ambientes onde você não é bem sucedido. Eu passei a matar muita aula e tal. Então, logo que eu me converti, pela misericórdia de Deus, Deus foi removendo alguns complexos. Eu acho que uma das coisas que Deus usou na minha vida, assim, muito para integração, para relacionamento, para afirmação, para aprender a trabalhar em equipe, foi o futebol. Foi também um lugar onde eu dei muita manota, né? Vontade de ganhar, competitivo demais, né? Eu lembro alguém dizendo para mim, pastor, tem que saber perder. Saber tem, não pode gostar, né? Ou pelo menos não precisa gostar. Então, assim, eu sou fã do esporte. Acho que o esporte realmente cumpre um papel muito forte na vida social, na vida dos jovens. Inclusive, pastor, eu recebi um impacto muito grande porque eu estava ouvindo o testemunho de uma pessoa em uma comunidade que começou a treinar crianças com skate. E aí ele treinando, as crianças fazendo aqueles movimentos e tal, trabalhando, claro, para afastá-los das drogas, das más companhias. E aí, de repente, naquela entrevista,
um jovem, talvez de uns 17, 18 anos, ele, dando entrevista, ele disse assim: o skate salvou a minha vida. Rapaz, essa frase foi muito impactante para mim. O skate salvou a minha vida. E eu fiquei pensando na importância da gente enxergar o esporte como ele é. E também a importância de além de enxergar o esporte, saber que ele vem como algo suplementar, né? Nós sabemos que o que salva a vida das pessoas é um encontro poderoso com Deus. É verdade. Então, aquela frase foi muito importante. Hoje eu vejo nos Estados Unidos esse vínculo que há entre o esporte e a faculdade, este link que há entre o esporte e a vida social, a escola, eu acho muito legal. E eu acho que o Brasil tinha espaço para trabalhar melhor o esporte, para trabalhar melhor a vida social, trabalhar melhor as crianças. Nós temos muito que avançar e vamos em nome de Jesus. O esporte eu vejo como uma inclusão também, né? Muito importante, Claro, né? Quando você mistura crianças, claro. né? Você mistura as crianças no futebol e ali no futebol, ali é como que uma inclusão gigantesca, né, pastor? Bom, e Deus transformou tanto que tornou o senhor bom de bola depois, né, pastor? Como é que é? Transformou tanto que... Transformou tanto, travando um pouco aqui, que depois ficou bom de bola. Depois ficou bom de bola. Rapaz, eu era fã demais do futebol. Acho que uma das boas coisas da conversão foi Deus ter me libertado para isso, porque eu era mas fã demais do futebol. Então, realmente ali foi muito bom, foi bom para a estima, porque realmente eu fui melhorando. Eu aprendi a jogar bola com meus dois irmãos caçula. Mas você está falando da questão da inclusão. Esses dias eu estava vendo um menino, eu não sei se um menino ou se é um jovenzinho, ele não tem as pernas e também não tem os braços, e fazendo kata do karatê. Então o pessoal dá um passo para frente, só bate o pezinho no chão, grita, sabe? Poxa, que legal. Como a pessoa, né, tá ali fazendo o karatê dele, ele quer estar junto. Muito legal. É muito legal. E para a gente já passar para o próximo tema sobre política, é o que eu mais tenho falado, e quem me despertou para isso também foi o apóstolo Eduardo, né? É uma bênção de Deus na nossa igreja também, né? Um homem sério com Deus. Ele estava treinando e postava lá a hashtag Cuide do Templo. E aí eu passei uma fase um pouco desanimado, né? E o dia que eu vi aquela hashtag, eu falei, rapaz, não é uma questão só de estética, nem só de saúde. Isso aqui é o templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar bem. O Senhor nos deu essa oportunidade. E aquilo mexeu muito comigo, né? Então eu vejo o esporte como isso também, uma forma de nós cuidarmos do templo, né? Cuidarmos. Verdade. E o É esporte verdade. é transformador. É interessante que o menino falou do skate, que o senhor falou, né? O esporte é transformador. Ele não é salvador. É verdade, é verdade, é verdade. Transformador, né? Glória a Deus. Pastorzão, nós estamos chegando no último tema aqui. Tem muita gente chegando. Ó, Ricardo aí, ó. Ó, Glória. A toda tá aí. Mais uma vez, obrigado por vocês. Bem-vindo, querido, bem-vindo. Sejam bem-vindos. Pastorzão, passamos por um momento, passamos em nome de Jesus, eu declaro em nome de Jesus, de uma pandemia. Estamos passando por um momento de divisão que eu acho que nós nunca vivemos. Eu não lembro na história uma divisão tão grande. Algumas pessoas falam que é divisão política. Eu não acho que é política. Chega a ser muito maior do que isso aí, porque as pessoas às vezes querem expor a sua opinião, mas não querem ouvir. Não, eu acho isso e pronto, não quero saber. Então não é só uma divisão política, é algo muito maior.
Estamos prestes a chegar uma eleição ano que vem, que eu tenho orado muito a Deus, muito a Deus. Nós sabemos que o meio político, ele é sim principado, potestades. Nós temos que orar muito pela nossa nação, pelo nosso país, pelos nossos governantes. Mas, com tudo isso que está acontecendo, o que o senhor vê com o cenário político hoje e o que o senhor espera? A gente coloca muita fé em tudo, mas o que o senhor espera? Assim, uma visão de fora de tudo que nós estamos vivendo, pastorzão? Pastor Kildare, nós temos hoje um presidente, né, que defende os valores que a igreja defende. Nós, durante muito tempo, dissemos que a igreja tinha que viver para além das quatro paredes. Isso acabou se tornando uma coisa tão real, porque hoje ninguém consegue mais viver no seu reduto. Nós fomos lançados, nós fomos catapultados para esse ambiente. A palavra igreja, ela é eclesia, chamados para fora. Essa palavra não foi uma palavra que Jesus criou. Quando ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha eclesia, ele não estava criando essa palavra. Então, ele, na verdade, adotou uma palavra que era uma palavra grega. Como as cidades gregas eram cidades-estados, a comunidade era chamada para uma assembleia, e essa assembleia tinha este nome, eclesia. Eles eram chamados para fora daquelas realidades cotidianas, para fora das suas casas, para fora daquele ambiente onde eles estavam confortáveis, para resolver problemas de interesse comum, problemas da comunidade. E Jesus nos colocou neste lugar. Infelizmente, nós fizemos um processo invertido e nos confinamos na igreja. E aí, em vez de ir, nós passamos a desejar que as pessoas venham. De repente, chegou um momento em que Deus decidiu colocar luz no Brasil. E ao lançar luz, nós conseguimos ganhar voz. Deus usou o presidente Bolsonaro, e algumas pessoas dizem, o Bolsonaro é isso e aquilo. Infelizmente, eu acredito que é um desejo de não querer ver. Há uma escolha de ouvir a mídia que responde aos seus interesses. Porque nós nunca tivemos um presidente como esse. Nunca tivemos. Eu sinto por ele um sentimento assim de paternidade em termos de liderança política. Nós nunca vimos o brasileiro gritar o nome de um político como um ídolo. Nós já vimos o brasileiro se vestir de verde e amarelo pela nossa seleção. O brasileiro é patriota, né? Nós vemos as bandeiras do Brasil quando a seleção joga, nós vemos as bandeiras do Brasil quando a seleção de vôlei, de basquete jogavam. Mas nós estávamos precisando há muito tempo de saques de justiça, de gols de honestidade. Nós estávamos precisando há muito tempo de brasileiros se vestindo de verde e amarelo pela nação. E de repente, quando o Bolsonaro dá voz, e ele deu voz da maneira mais agressiva, porque ele falou o que todo mundo queria falar, que pensa. Enquanto nós ouvimos falar, eu sou a favor do assalto, uma criança tem que decidir a sua sexualidade, sua identidade. Uma criança de 5 anos pode decidir se quer ser um menino ou uma árvore. Porque é tanta ideologia e tanto gênero que uma criança pode decidir se ele quer ser um menino ou uma planta. E um adulto vai a uma faculdade com uma camisa do Bolsonaro, ele é quase linchado. Quer dizer, uma criança com 5 anos tem que ter o seu direito de ter opinião respeitado e respaldado. E um adulto de 30, 40 anos, quando entra numa faculdade, ele é quase linchado por pessoas que se dizem democratas. E infelizmente, nós vivemos isso. Então houve um momento em que, como se arrancasse aquele véu. E aí, nós que nunca tínhamos ouvido da supremacia do Supremo, nós não tínhamos encontrado ainda com essa relevância negativa do Supremo, com essa presença, com essa ingerência sobre tantos ambientes. Nós não tínhamos encontrado com tantas pessoas declaradamente afrontando a Constituição. E, de repente, a igreja foi chamada para esse ambiente.
Foi chamada mesmo, foi conclamada, e não só a igreja, mas todo brasileiro. E todos os brasileiros, a uma, estão avançando para esse lugar. O nosso presidente é um estadista e acredita na mudança por meios democráticos. Eu já nem sei se eu acredito nisso. Porque em momentos de decisões tão antidemocráticas, tão anticonstitucionais, por exemplo, por que nós estamos de máscara até hoje? Eu já tive Covid, já tomei 2 vacinas, estou de máscara. Quando é que vai passar? Então você vai sendo confinado nas suas ideias, e aí entra o politicamente correto. Então, Kilder, eu acho que Deus está levantando hoje pessoas como este menino, Nicolas, aqui de BH, pessoas que vão entrar na política com a possibilidade de ser honesto, com a clareza de não ser refém de um partido. Porque se todo mundo que entrar for refém de um partido, refém de um sistema, o Bolsonaro provou que é possível não ser. Então eu estou crendo que nós vamos ter uma reviravolta no Brasil. Já, inclusive, dei uma direção para a Raimunda, que eu quero ela como candidata lá em Sabará, né? Quero que a Raimunda saia candidata. Até quero muito que você ajude a Raimunda, porque a gente, em termos de partido, entende muitas coisas. Eu nunca fui partidário, eu nem sou partidário, eu não sou partidário, mas eu sempre defendi uma bandeira bíblica. Então, se você me perguntar assim, pastor, qual é a sua pauta política? Olha, eu sou contra o aborto. Por quê? Porque a Bíblia diz, eu te escolhi desde o ventre e te dei por profeta para as nações. Espera aí, eu creio na Bíblia ou não creio? Se Deus escolhe uma pessoa desde o ventre, é porque ele já é pessoa. Então eu não posso acreditar que um feto não é uma pessoa. Fala assim, eu te dei por profeta. Ele já estava lá, uma doação de Deus para as nações. Ele escolheu Paulo desde o ventre. E quantos outros Deus já falou isso? Então eu não posso concordar com o aborto. Aí eu vejo as pessoas falando sobre o feminismo. Feminismo vem com uma bandeira bonita de mais uma divisão, de mais uma controvérsia. Quando na realidade é o homem amar a mulher respeitar o marido e criar uma família em conjunto. Há poucos dias eu vi uma pessoa falando, eles dizem que nós queremos acabar com a família, é isso que nós queremos mesmo. Outro dia eu vi um outro dizendo, eu sou a favor do assalto. Se alguém não tem o que precisa, toma do outro. Ué, então ele é a favor também do estupro. Porque se alguém não tem... Eu vi um reitor de uma universidade federal falando que se um homem tem desejo por uma criança, isso não é errado, porque o amor é amoral. Ué, então o ódio também é. Se alguém deseja matar o outro também, pode matar. Então nós estamos vivendo um momento onde a verdade está sendo sufocada pela narrativa. E as pessoas fazem narrativas tão convictas, e eu ficava pensando, por que essas pessoas fazem essas narrativas? Por que elas falam essas coisas que elas sabem que estão falando absurdo? Por que elas falam isso? Mas absurdos, eu descobri. É porque depois há o corte e você posta na internet só aquela fala. E aquela fala parece o seguinte, que lacrou, que ninguém teve resposta. Então as respostas não aparecem para o povo. E hoje é com muita tristeza que eu vejo alguns evangélicos se dizendo esquerda, é com muita tristeza. Claro, enganados por esse movimento social, né, que a esquerda abraçou. E aí entra também um aspecto da omissão da igreja, áreas que a igreja desprezou, mas que nem por isso se tornaram direito desse movimento. Então acho que as próximas eleições, Kilder, elas serão definitivas. O Afeganistão esteve 20 anos sob a proteção dos Estados Unidos. Eles saíram de lá num dia, o Talibã estava lá no outro. Se nós tivermos a esquerda no poder, certamente será a última vez que nós votaremos. Não tenho dúvidas. E se porventura nós votarmos, continuará sendo nessas urnas,
maravilhosas. Nessas urnas comprovadamente fraudáveis. Comprovadamente, atestadamente fraudáveis. Mas de N institutos de pesquisas, comprovado inclusive pelo STF. Então, comprovadamente, um hacker esteve dentro dessas urnas durante um processo longo, pessoas dando testemunho, vendas de vitórias, e a gente sabe que são altamente fraudáveis. Então nós estamos à mercê disso aí, pedindo a Deus uma intervenção, pedindo a Deus uma manifestação. Esperávamos que houvesse algo mais, mas eu espero para o Brasil que Deus continue operando, porque o que aconteceu no Brasil foi o poder de Deus. Eu espero que Deus continue operando, que Ele continue fazendo a gestão disso tudo aí. E que levante homens como você, porque a maior decepção da igreja é mandar para a vereança, para a deputância, pessoas que têm uma índole de pouca duração. Nós precisamos de pessoas que não se dobrem, que suportem a prova do tempo. Pessoas que não se dobrem, pessoas que não se corrompam. É possível, está provado que é possível. Já tem o ele não. Ele não. Todo mundo é corrupto, ele não. Todo mundo é igual, ele não. Todo mundo só aparece 4 em 4 anos, ele não. Apareceu. Infelizmente, para nossa vergonha, não é um cristão confesso, ou melhor, não é um evangélico confesso, né? Ele é cristão. Mas eu diria para você, Kilder, que Deus vai levantar pessoas como você, que vão fazer a diferença, como a Raimundo e como tantos outros que vão fazer a diferença. Eu creio. Pastorzão, antes de finalizarmos, você falou aí coisas que elas são racionais. É uma questão de um pouquinho de raciocínio, tranquilidade, né? O senhor já ouviu falar que o crime é organizado, a sociedade não? Eu ouvi isso durante alguns anos. O crime é organizado, a sociedade não. Por isso que o crime anda na frente. O cara vai lá, um exemplo, coloca lá um sistema para não roubar o banco. O cara já descobriu que aquele sistema já está vencido, ele vai lá e consegue roubar o banco. Aí cria-se um outro sistema. Esse partido político, né, a esquerda, ela se organizou, e aqui eu estou falando palavras do vereador Nicolas, há muitos anos. E a direita, né, deixou a coisa fluir. E hoje está tendo essa dificuldade, onde que aos meus olhos, Deus levantou uma pessoa, não só para ter a coragem de praticamente ter dado a vida por nós. É muito forte o que eu estou falando, mas por que eu estou dizendo isso? Quando esse presidente fala, ele pensa que a esquerda poderia ganhar novamente, e ele estava lá dentro sabendo como que o sistema funciona, e ele decide tomar postura e fazer uma campanha com tão pouco recurso, com um telefonema com a lâmpada em cima, onde o que mais me irrita na política é falar: política sem dinheiro, ninguém consegue nada, política sem dinheiro. Como que um presidente da República conseguiu chegar num país desse tamanho e ter a votação e a expressão que ele teve? Bom, eles se organizaram. E é o que o senhor falou. Se lá na frente acontecer essa tragédia, pode se preparar para o Brasil viver como a Venezuela. Para o Brasil viver como a Argentina está vivendo. Porque todo mundo fala, se posiciona, quem se posiciona a favor da esquerda, mas ninguém quer nem passear na Venezuela. Nem passear mais na Argentina. Nem ir para canto nenhum. Por que nas férias, ao invés de ir para os Estados Unidos, para Orlando, não vai para Venezuela? Né? Então, nós precisamos de ter esse entendimento. Olha, o senhor falou da irmã Raimunda, eu já estou finalizando. Eu liguei para a irmã Raimunda um dia, nós ficamos 1h e pouco no telefone, eu falei: Raimunda, nós precisamos de nos posicionar. Eu não sei quanto que você ganha, a sua posição lá em Sabará,
Mas eu estava pensando em algumas coisas aqui em Belo Horizonte e você topa, eu vou olhar como é que é esse novo cargo aqui que você vai disputar em Belo Horizonte. Ela falou assim, ô meu querido, pastorzão, não quero saber quanto que ganha, eu quero saber se é a vontade de Deus, porque eu estou aqui para servir o reino. Quando eu ouço um político, alguém que está no cargo público, falar assim, você pergunta qual é a sua profissão, a pessoa fala assim, eu sou político. Pastor, isso me dá um arrepio, porque eu vejo a política como uma contribuição. Bolsonaro não tem nem como ser eterno, porque mais um mandato ele não pode se reeleger, pastor. Ele não pode se reeleger. E aí, de repente, hoje você vê um vereador igual esse Nicolas subir no altar para estar trazendo luz dentro das igrejas do que realmente representa a esquerda e ter que estar com segurança armada, porque ele tem sido ameaçado diariamente. Ele tem sofrido em vários processos. Ele falou que quando ele foi ser candidato, ontem eu assisti um vídeo dele no YouTube, pastor, perguntaram se ele já, dentro da Câmara, alguém fez alguma oferta para ele em relação a coisas erradas. Ele falou que não, mas quando ele foi candidato, partidos políticos pediam dinheiro para ele estar na chapa. E aí foi onde que ele foi parar, no partido onde ele estava, porque lá imaginava que não ia fazer nenhum vereador. E ele sozinho teve quase 30 mil votos e fez a chapa, que precisa de 27 mil. Então, olha o que é política que nós vivemos hoje. Um candidato pode ser retirado de uma chapa, porque eles podem, esse cara vai atrapalhar aqui. O candidato, para ele disputar uma eleição, ele tem que falar com o partido, olha, o que vocês querem? Quantos cargos vocês querem? Já passou da hora de a gente acertar essas questões dessas urnas, passou da hora do candidato poder disputar uma eleição, o CPF deles e o atestado de bons antecedentes e ponto final. E quem for mais votado, leva. E acabou. Já passou da hora. Então, oração, jejum, dedicação e posicionamento. Pastor, te agradeço muito, muito, muito por essa live. Eu estou aqui me segurando, me contendo. Eu sei que as pessoas vão ver. Tantas pessoas passaram por essa live, tanta gente abençoada. Antes de passar a palavra para o senhor, já quero agradecer a todos que estiveram aqui. Dizer publicamente, porque eu sei que esse vídeo vai alcançar pessoas e a minha meta é que alcance uma pessoa, que traga mudança de mentalidade para uma pessoa. Eu já vou estar muito feliz de estar desenvolvendo esse projeto. Nós retornamos com o Dr. Carlos, uma história espetacular. Contou aqui que foi alcoólatra, que veio do Nordeste. Estamos com o senhor hoje. Semana que vem eu estou trazendo, pastor, o deputado Cleitinho, que tem feito muitas denúncias, que tem feito um trabalho espetacular em Divinópolis, pessoa muito simples, muito humilde, que está fazendo um trabalho de coragem na política, sabe? E hoje eu tive essa graça, essa bênção de poder estar com o senhor aqui, viu? Muito obrigado, ficar até esse horário. O senhor também acorda cedo, um homem de oração de preço. Agradeço a pastora Elaine aí por ter esteve até agora conosco. Obrigado, 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 obrigado. Eu amo o senhor. Gente, fica todo mundo sabendo aí, o universo todo. Eu amo demais esse homem aí, meu paizão, meu pastorzão. Obrigado. Pastorzão, eu que agradeço, é um privilégio estar aqui. Agradeço a presença de todos. Nós estamos aqui crendo numa igreja relevante, numa igreja que sabe que nós estamos aqui para servir as nações, servir a cidade, uma igreja que sabe que nós estamos aqui para implantar o reino do nosso Senhor, e para isso nós vamos trabalhar. Deus te abençoe, pastorzão. Sei que você é um grande homem de Deus, e eu quero dizer para você que eu tenho muita expectativa a seu respeito, sim, a respeito da pastora Nájila, né? Que nós sabemos que Deus está levantando também para um trabalho muito forte com mulheres também, e nós vamos ver a coisa acontecendo para a glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus. Muita força, Deus te abençoe, estamos juntos. Amém, pastor. Tudo de bom. Muito obrigado, viu? Abraço, Lúcia. Amém. Deus abençoe, pastorzão. Paz. Obrigado, gente. Paz.